Salve, salve meus batedores de escanteio, tá tudo bem com vocês, gente? Vocês já sabem, eu sou o Vini e hoje eu vim apresentar mais um escanteio cult. E eu tenho que dizer, esse é um escanteio cult gerado pelos fãs, porque eu já ouvi muito feedback de gente falando que a gente só fala de clube da Europa, que a gente só fala de gente de lá de fora. E cadê o Brasil? Você é brasileiro ou não? Bom, aqui é o momento da gente retificar esse erro e falar de um clube brasileiro. Aí você aí em casa pode estar se perguntando, mas qual é o clube brasileiro de hoje? Qual é o contexto? É sobre o Corinthians de 2015, o maior time da história? Ou não? Bom, não. É sobre um time que é quase tão bom quanto o Corinthians de 2015. Hoje nós vamos falar do Galo Doido, nosso querido Atlético Mineiro, um dos clubes mais tradicionais do Brasil. Infelizmente eu não tenho a camiseta do Atlético Mineiro para representar aqui. Tentei simular alguma coisa, mas infelizmente eu só tenho camisetas de times que foram no mínimo bicampeões. E aí o clube que eu consegui achar que tinha o tamanho mais próximo do tamanho do Atlético Mineiro é o New York Cosmos. Então espero que vocês perdoem essa aproximação, que foi o melhor que deu para fazer. Bom, hoje a gente vai falar do que provavelmente é o ataque mais matador de todos os tempos. A gente veio falar do trio maldito, formado por Mário de Castro, Jairo e Saad. Esse trio, Said na verdade, né? Esse trio jogou de 1927 até 1931 no Galo Doido. É uma época pré-Pelé e é interessante de falar deles porque na nossa cabeça a gente tem muito que o Pelé fundou o futebol brasileiro, né? Que aquela seleção de 52 meio que é o nascimento do futebol brasileiro, e antes disso o futebol brasileiro era uma terra de ninguém, o que é mentira. Tem alguns bons jogadores e alguns ídolos dessa época pré-Pelé, inclusive o volante, que a gente já fez vídeo, a gente pode deixar aqui, caso vocês não tenham visto, é um jogador da época pré-Pelé. O Friedenreich, que a gente tem post nas nossas redes sociais, então vai lá nas nossas redes sociais, é um ídolo pré-Pelé. E esse trio maldito é um grandíssimo nome da época pré-Pelé e que muitas pessoas não conhecem justamente por essa visão de que o Pelé fundou o futebol. Mas eles jogaram juntos, como eu falei, de 27 a 31, fizeram 99 jogos e marcaram 467 gols, o que é uma média de 4,71 gols por jogo. Eles quase tiveram 5 gols por jogo de média, vocês conseguem compreender isso? Eles ganharam 3 mineiros, 2 torneios início e uma Copa Internacional, foram os troféus que eles ganharam como trio. E é interessante falar que além de serem matadores de profissão, quer dizer, não matadores tipo assassinos, né? Eu tô falando tipo goleadores, assim, por favor, não achem que eu tô acusando eles de cometer um crime. Por serem goleadores de profissão, eles não eram só jogadores de futebol. Todos eles também exerciam outras funções, estudaram na faculdade, porque naquela época o futebol ainda era muito diferente, o futebol ainda estava num nível muito amador e ninguém não, né? Mas era muito raro alguém viver só de jogar bola. Era muito difícil porque pagava muito pouco, era um esporte... Na verdade o esporte em si ainda não dava muito dinheiro. E por isso todos eles exerciam outras profissões, além de umas outras motivações bem interessantes que a gente vai entrar agora. Começando a falar do trio individualmente, o mais conhecido até hoje é o Mário de Castro. O Mário de Castro foi médico por 22 anos, inclusive ele foi um médico muito importante. É legal de pesquisar sobre a carreira de medicina dele. Mas por que ele era médico também? Além da questão do futebol não dar dinheiro, que nem eu já falei, a mãe dele cobrava que ele tivesse uma carreira sólida, uma carreira de respeito. Não só pela questão moral, mas também porque ela acreditava que o filho dela tinha que ter algum futuro garantido, né? Então, por isso, ele realmente cursou medicina e chegou a virar médico, como eu falei. Mas para jogar, ele jogava com um nome falso, que era Orian. Que se você perceber, Orian é Mário ao contrário. Sacou? E por que ele fazia isso? Porque na época, obviamente, os jogos de futebol já tinham uma certa fanbase, né? Uma galera já acompanhava os jogos. E por isso, quando falassem dos jogos do Galo na rádio, iam falar do Orian e não iam falar do Mário de Castro. Assim, a mãe dele não ia ficar sabendo que ele estava jogando bola. Sacou? Bom, a gente sabe que na época do trio maldito ele fez 99 jogos. O trio
junto fez 99 jogos, então ele fez 99 jogos e guardou 194 gols. Ele jogou na época até por bastante tempo no Galo, mas ele se aposentou porque na comemoração de um título em cima do Vila Nova, um dirigente do clube atirou uma arma ali no êxtase e acabou matando uma pessoa, o que fez com que o Mário de Castro ficasse completamente enojado, que ele achava que o futebol era entretenimento, era para trazer diversão e não violência, o que é um conselho muito importante até hoje. Futebol não é para trazer violência. E aí ele acabou se aposentando como reação a isso. Mas em 1940 ele voltou para fazer um único jogo, já que ele tinha ficado com 99, e ele fez o seu 100º jogo e garantiu o seu 195º gol, que para quem sabe números ordinais significa que ele fez 195 gols e portanto ele terminou com média de 1,95 gols por jogo. Ou seja, ele basicamente fazia 2 gols todo jogo que ele jogava, o que é de longe a melhor média de qualquer atacante da história do futebol. Pode ver, isso é reconhecido internacionalmente. Então assim, essa honra é de um brazuca. Uma curiosidade interessante é que ele foi o primeiro mineiro a ser convocado pela seleção brasileira. Só que ele não foi na época falando que ele era muito leal ao Galo. Só que o que aconteceu? Na verdade, muitos anos depois, ele chegou a revelar que ele não foi porque ele descobriu que ele seria banco do Carvalho Leite, que era o atacante do Botafogo na época, e ele não queria ser banco. Então a gente acabou ficando sem esse grande goleador na nossa seleção. Agora também, como que um cara que faz 2 gols por jogo é banco, ainda mais de um parça do Botafogo? Não sei, mas aí você teria que dar uma olhada na época. Eu não tenho como te responder isso porque eu não tenho como ler a mente do treinador. O próximo é o Jairo. O Jairo tem uma relação interessante com o Atlético Mineiro, porque na verdade ele não é de Belo Horizonte, só que ele foi para Belo Horizonte para estudar medicina, olha que coincidência, e ele já ingressou no Atlético em 1927 para começar a formar o trio maldito. Ele na verdade não se aposentou em 31, ele só foi se aposentar em 33, e por isso ele não tem uma estimativa muito concreta de quantos jogos ele fez, porque alguns registros foram perdidos, mas estima-se que ele fez 122 gols, o que torna ele o 12º maior artilheiro da história do Galo, o que é bastante notório, até porque o cara nem era futebolista em tempo integral, não tinha tecnologia, jogava com bola ruim, e ele nem jogou tanto tempo assim em comparação com alguns jogadores que vieram mais pra frente, e mesmo assim ele é o 12º maior artilheiro da história do Galo, o que é um grande mérito para ele. E o último para compor essa equipe é o Said, que era um meio atacante, mas que também fazia a função de cair para a direita. Ele jogou no Galo de 27 até 32, e ele era de uma colônia árabe que ficava dentro de Belo Horizonte. Tanto que na verdade ele jogava no Sírio Horizontino, então ele já era jogador de bola, mas o time infelizmente teve que encerrar suas atividades e ele trouxe toda a torcida desse clube para a torcida do Atlético Mineiro. Então aí, Atlético Mineiro, vocês tiveram quase que uma fusão não oficial com esse Sírio Horizontino, e ele fez no Galo 142 gols, o que torna ele o 6º maior artilheiro da história do Galo. De novo, um grande mérito para esse cara, jogou muito. Vale dizer que, ao contrário dos outros dois, ele era bastante focado no futebol, tanto que ele já jogava futebol antes do Galo, e ele chegou a se transferir para o Fluminense em 32, mas ele voltou para o Galo em 34, o que aí acabou dando o que eu falei dos 142 gols dele. Ele também se formou em Direito, porque como eu disse não tinha jeito, mas ele se formou 10 anos atrasado porque ele realmente focou muito em futebol, ele já tinha uma paixão muito grande pelo esporte e ele acabou se atrasando. E como curiosidade, ele chegou a ser diretor da TV Vila Rica, que é a atual TV Bandeirantes de Minas Gerais. Então assim, ele chegou a ser alguém importante, na verdade os três foram, dentro e fora do campo, o que é muito legal para os três e por isso que eles merecem ser lembrados. Mas eles têm um feito que talvez seja o mais lembrado pelos torcedores do Galo. Talvez alguns nem saibam que eles tenham participado disso, mas agora que eu vou conectar os dois, vocês vão ver que faz muito sentido. Eles participaram de uma das goleadas mais históricas do Brasil, que foi o 9-2 do Galo em cima do Cruzeiro. Todo mundo gosta de lembrar da maior goleada histórica de um confronto. Esse 9-2 é a maior goleada da história do Clássico Mineiro, e quem tava lá
para dar alçada nessa goleada foi o Mário, o Jairo e o Said. Esse jogo histórico aconteceu dia 27 de novembro de 1927, foi pelo Campeonato Mineiro, evidentemente era o campeonato dos estaduais, eram os mais importantes na época, né? Vocês já devem ter ouvido isso muito. Mas lá em 1927, primeiro ano do trio junto, eles meteram 9-2 em cima do Cabuloso. O Said fez 3 gols, o Jairo fez 3 gols e o Mário fez 2 gols. Ou seja, tivemos 2 hat-tricks, uma performance de 2 gols e eles marcaram 8 gols só entre eles. Só teve um gol que não envolveu os 3. Mas, polemicamente, o Ninão, jogador do Cruzeiro na época, disse numa entrevista no ano seguinte que o Cruzeiro, que na época ainda chamava Palestra Itália, entrou para perder o jogo, porque perdendo o jogo, eles garantiriam que o América não seria campeão mineiro novamente. Eles queriam evitar isso porque, né, na época o América era gigante, até hoje, né, maior que alguns clubes cariocas, por exemplo. Mas, com essa mentalidade derrotista, eles acabaram levando essa goleada histórica. E é a goleada que serve de zoação até hoje, 100 anos depois. Um pouco menos que 100, né? Mas vocês entendem a lógica. E a maioria dessas goleadas, na verdade, assim, elas acontecem muito antigamente com times que eram muito díspares. E acontece que elas são usadas até hoje. Mas, meu querido batedor de escanteio, vale lembrar que a gente nunca ia contar só essa história, porque a gente gosta muito de falar e também porque a gente sempre gosta de trazer um diferencial para quem acompanha o nosso canal. Por isso, a gente veio fazer o levantamento de: o trio maldito é o maior trio da história? Bom, eu acho que o primeiro trio que todo mundo vai querer que a gente compare, que foi o mais famoso, né? Eu acho que provavelmente o mais famoso trio da história recente é o MSN, que jogou relativamente pouco tempo junto por causa da saída do Neymar, mas que todo mundo sabe que foi maravilhoso, jogaram muitos e teve aquela primeira temporada deles juntos que foi algo simplesmente espetacular de acompanhar, que eles chegaram a ganhar Champions, etc. Então vamos para os números. Eles foram um trio muito vitorioso, a gente sabe disso, com 76% de aproveitamento. Eles ganharam 84 dos 110 jogos que disputaram. E só entre trios, excluindo o resto do Barcelona, eles fizeram 228 gols, o que dá mais ou menos um gol a cada 39 minutos, e 124 assistências, o que dá uma assistência a cada 72 minutos. Ou seja, eles jogaram muito. Ganharam 9 taças junto, incluindo a Champions League, que provavelmente é a mais memorável, 3 Copas do Rei, 2 La Ligas, 1 Mundial de Clubes. Eles ganharam de tudo, jogaram muito, e somando os números deles de 2014 até 2017, agora com todo o Barcelona junto, não só eles conquistaram 364 gols e 173 assistências. O que é impressionante, mas não chega aos pés do trio maldito, pelo menos na minha opinião. O que você acha? Deixa aqui nos comentários, vai? O próximo trio que a gente vai falar é o trio que tá na boca do povo, o trio da moda agora, o trio que todo mundo acha o melhor da história agora, porque enfim, todo mundo sempre gosta de achar que tá vindo o melhor da história, né, pra poder contar pras outras pessoas. Mas o próximo trio é o Salah, o Mané e o Firmino do Liverpool. Inegavelmente eles são muito dominantes, eles fizeram campanhas históricas com o Liverpool, chegaram a ter mais de 50% dos gols do Liverpool e mais gols que o ataque que o time do Manchester United inteiro. E até julho desse ano eles conseguiram quebrar a marca de 250 gols. E todo mundo já sabe, eles ganharam uma Champions, ganharam um Mundial em cima do nosso queridíssimo Mingau e ganharam também uma Premier League, que foi histórica, que foi a primeira Premier League que o Liverpool ganhou e a primeira liga inglesa no geral que o Liverpool ganha em muitos anos, desde a era do WhatsApp. Então você vê que tem alguns clubes que nunca tinham gritado campeão na era do WhatsApp, mas ao contrário do São Paulo, eles dão um jeito. E agora a gente vai trazer um trio, que é o trio mais vencedor, provavelmente o que é mais associado com vitória, que é o trio famosíssimo do Real Madrid, o B... Ah não, foi mal, é o Di Stefano, o Gento e o Puskás. É que o Real Madrid ganha bastante e a gente se confunde, né? Mas esse trio bem antigo do Real Madrid é famosíssimo, porque esse Real Madrid é famosíssimo porque além desse trio tinham várias outras lendas, eles ganharam de tudo. Eles ganharam até o Interclasse da sua escola e você nem sabe. Mas eles meteram nada mais, nada menos do que 5 Champions seguidas. Eu disse 5 Champions seguidas.
um tetracampeonato espanhol e ainda guardaram o primeiro Mundial de Clubes em 1960. Eles provavelmente são o trio mais vencedor e obviamente na questão de troféus eles ganham de longe do trio maldito, que só conquistou 6 troféus. E enfim, eles conquistaram isso de Champions basicamente, quase. E bom, eles são muito vencedores e também tem números impressionantes individualmente, talvez não tão impressionantes quanto o trio maldito. Nesse o trio do Galo eu tenho que dar a vantagem, mas ainda são impressionantes. E nós temos o Di Stéfano com 396 jogos e 308 gols. O Puskás fez 262 jogos e 242 gols. E o Gento fez 599 jogos e 181 gols. Realmente muito leais à camisa do Real Madrid e muito bons de bola. O nosso próximo trio é o trio mais recente, que a gente trouxe como comparação de grandes trios brasileiros. E vocês podem estar falando: ah, que mídia clubista, meu, esse negócio aconteceu ano passado, cara. Como que você faz um negócio desse, meu? Clubista isso, clubista, cara, ridículo isso que vocês estão fazendo. Pois é, existem vários trios interessantes na história do futebol brasileiro. A gente mesmo pensou em colocar aqui o Neymar, o Robinho e o Ganso, por exemplo. Mas a gente quis colocar esse porque esse era o que estava mais fresco na memória e que muita gente ficou falando que era um trio dominante, que era um trio avassalador e que era um trio imparável. E a gente quis fazer essa comparação para mostrar que no fundo, o Flamengo não é tão gigante assim. Bom, o trio do Flamengo, formado pelo Gabigordo, pelo Bruno Henrique e pelo Arrasca, foi um trio muito dominante e levou o Flamengo em 2019 para a campanha histórica da vitória do Brasileirão e da vitória da Libertadores. E eles tiveram participação em 72% dos gols do ataque do Flamengo em 2019, o que é mais dominante ainda do que o Salah, o Firmino e o Mané, que a gente falou, que tinham 50% dos gols do Liverpool. Ou seja, praticamente a cada 4 gols que o Flamengo fazia, 3 tinham participação de pelo menos um dos integrantes desse trio. O que é absurdo se você parar para pensar, né? E em números brutos, eles como trio fizeram 96 gols e 46 assistências, o que fica um pouco longe dos 400 gols do trio maldito. Mas é interessante de se comparar, tendo exibido provavelmente 4 dos maiores trios da história. A gente ainda conclui que a gente não achou nenhum trio que tenha o volume de ataque, o volume de produção do trio maldito. O próprio Mário, como eu falei, é o atacante com melhor média de gols da história. Então assim, eu acho muito difícil peitar uma média de 4,71 gols por jogo, sabe? Tipo, eles quase faziam 5 gols a cada jogo. Isso é muito absurdo e provavelmente no futebol moderno, com a velocidade, com as táticas que tem, muito difícil de um time conseguir 5 gols como média. Então, assim, eu duvido muito que um dia vão passar o trio maldito do Atlético Mineiro nesse quesito. Mas, por hoje é tudo. Espero que vocês tenham gostado de mais um Escanteio Cult comigo. E dessa sequência de Escanteio Cultos com a minha cara, que aí vocês finalmente vão poder ver o Danilo de novo agora, com aquele tom mais sério dele, de ficar balançando a mãozinha e etc. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, por favor, de curtir o vídeo, de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho. A animação já tá tocando aqui, não tem como falar que você não sabe. Até o próximo vídeo de qualidade nada duvidosa. E é tudo nosso!